Olá, eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Arcana Oráculos. Estou aqui para trazer para você a nossa 31ª aula de tarô. Vamos falar hoje sobre os arcanos menores de numeração 8 dentro do tarô. Então vamos falar sobre o 8 de paus, o 8 de ouros, o 8 de copas e o 8 de espadas. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe o curtir nesse vídeo, se sentir que o conteúdo dele vai enriquecer você de conhecimento, ok? Gratidão infinita e vamos começar a nossa aula. Se você está chegando aqui agora, fique à vontade também para acompanhar as aulas anteriores de tarô. Eu estou aqui na nossa 31ª aula, ou seja, 31 aulas de tarô, porque eu faço questão de trazer tudo bem completo para você. Então, veja as aulas anteriores, que elas são preparações para esta aula. Vamos falar então sobre o número 8 dentro do tarô. O número 8, ele indica maturidade e aprofundamento das energias. Então, vamos imaginar todos os outros números que passamos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. E aqui no 8 nós temos a maturidade de todos esses números ou de todas essas energias passadas. O número 8, ele também pode ser visto como oposição ao equilíbrio. É aquele momento em que nós crescemos, em que nós amadurecemos, é a nossa expansão de quem reteve toda a experiência anterior dos números passados ou das vibrações, das energias passadas. Claro que vamos alterar, né, um pouco o significado de acordo com cada naipe, porque para quem viu as aulas anteriores, entendeu que cada um dos naipes está correlacionado a um elemento e cada naipe vai possuir seu próprio valor energético, digamos assim. Ou seja, Paus vai representar o elemento fogo, que vai falar sobre o lado espiritual, a criatividade. Ouros vai falar sobre o elemento terra, que vai falar sobre a matéria, as coisas tangíveis, o dinheiro, os bens materiais, o nosso corpo físico. Temos copas que vai falar sobre as emoções, a intuição, os sentimentos, a nossa vida amorosa, as nossas amizades. Temos espadas que vai falar sobre o elemento ar, que vai estar relacionado à nossa maneira de falar, que vai estar relacionado à nossa maneira de pensar, aos nossos discursos, a forma que alguém pensa, é o naipe das estratégias. Então, vamos passar aprofundadamente para cada uma das cartas da nossa aula de hoje. A nossa primeira parada nessa aula de hoje será no 8 de ouros, onde vemos a maturidade e aprofundamento do plano material, do plano tangível. Fala sobre aprimoramento de habilidades, de talentos, de dons que nós já temos. Então é aquele momento em que você decide estudar mais, se aprofundar no seu trabalho, em algo que você já faça, em algo que você já é bom, tá? Ele fala também sobre a habilidade de você conseguir conciliar o seu tempo entre mais atividades, por exemplo, estudo, trabalho. É aquele momento em que você já é formado em alguma coisa de repente e você resolve fazer uma pós-graduação naquilo, um mestrado, um doutorado, enfim, você resolve dar um passo adiante. Você se dedica, se empenha para ser cada vez melhor naquilo que você já tem uma certa facilidade, naquilo que você já tem um certo domínio. Então é uma carta muito positiva, porque nós sabemos que quando nos dedicamos a algo, as recompensas virão. Então aqui é o momento que essa carta ela fala muito sobre o trabalho duro, ela fala muito sobre a dedicação, sobre o foco, sobre aquelas pessoas que mesmo cansadas de trabalhar, ainda vão estudar para ser sempre melhores. Ele fala assim sobre uma certa competição, mas não é uma competição com outras pessoas, é aquela competição com você mesmo, para ser sempre a melhor versão de si mesmo. Ok? Vamos passar então para nossa próxima carta nessa jornada. Temos aqui o 8 de espadas, que vai falar sobre a maturidade e o aprofundamento no plano mental, no plano das ideias. Bom, para quem lembra, na nossa aula anterior falamos sobre o 7 de espadas, onde nós vimos ali, né, uma situação de alguém que alcançou a vitória por meios errados, por meios duvidosos.
fazendo a questão do roubo, né, da trapaça, alguém que roubou as espadas do seu adversário. E aqui nós temos o personagem principal preso em uma situação por consequência de seus próprios atos. É aquele momento em que temos a consciência de nossos próprios erros. É aquele momento em que nos vemos cercados de nossos próprios defeitos, de nossas próprias falhas. É aquele momento onde nós estamos totalmente limitados. Autolimitação é a palavra que define essa carta. Ela também carrega ali um certo vitimismo. Ela fala sobre crenças limitantes. De repente a situação não é tão ruim, tão desesperadora quanto você vê, mas você prefere ficar parado, preso ali entre as espadas, do que tentar fazer algum movimento para sair. Porque observe, embora a personagem principal dessa carta esteja amarrada, esteja vendada e esteja entre 8 espadas, ela poderia sim fazer algum movimento para se escapar, para se esquivar dessas espadas e sair. Ela correria o risco de se ferir em alguma dessas espadas, mas ela prefere não tentar, ela prefere ficar parada, estagnada entre essas espadas sem tomar nenhuma ação. É o complexo de Rapunzel, né? Se a gente parar para pensar, qual é a história da Rapunzel? Ela ficou presa em uma torre com os cabelos longos e ela preferiu esperar alguém para escalar as suas tranças e resgatar ela do que ela tentar fazer alguma outra coisa para poder sair. Então é aquele momento em que a gente está preso em alguma situação, mas a gente não faz esforço nenhum para sair dela, podendo ser né, aquele momento em que a nossa mente pega, né, aquelas peças, aquelas situações na nossa cabeça, onde a gente só vê os nossos defeitos, só fica se julgando, só fica se autocriticando e crenças limitantes e acha que não consegue fazer nada, mas ao invés de tentar trabalhar as suas dificuldades ou aprimorar suas habilidades, como vimos no 8 de ouros, não, a pessoa resolve sentar e esperar pacientemente para que as coisas mudem sozinhas. E a gente sabe que isso não acontece na vida real, a gente precisa ter ação. Ela fala também sobre alguém que se nega a ver a realidade como é ou vê as coisas da maneira que lhe é conveniente ou confortável. Essa simbologia, esse arquétipo se deve a personagem estar com vendas nos olhos, ou seja, ela não quer ver a situação por mais ruim que seja. E isso também nos faz alusão de quando a gente descobre alguma coisa sobre alguém ou sobre nós mesmos, que a gente acaba ficando decepcionado, a gente acaba ficando frustrado com as pessoas ou com nós mesmos, tá? Então, a gente prefere tampar o sol com a peneira para não descobrir mais verdades, a gente prefere não ir a fundo em algumas situações por medo de se machucar, por medo de se ferir, lembrando das situações. Quando sai essa carta como um recado, como um alerta, ela pede para você ir até o final da situação, para você não se estagnar, para você não ficar parado, não ficar com medo de agir. Claro, tudo com moderação, tá? Porque até uma carta que traz uma mensagem um pouco mais negativa, então se ela sair ali para você em algum projeto, em alguma situação, em algum plano que você tem em mente, convém você buscar uma análise mais completa das cartas para que você traga mais informação para sua leitura. Deixa eu fazer uma rápida interrupção aqui a essa aula para convidar você para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar caso você sentiu que essa aula veio te ajudando de alguma maneira, seja trazendo novos conhecimentos ou para você que está começando essa jornada do tarô do zero aqui comigo. Conta para mim em qual nível você tá, conta aí a sua história nos comentários que eu vou adorar saber e vou responder com o maior carinho e atenção. Bom, vamos falar agora sobre o 8 de copas. O 8 de copas é a maturidade e aprofundamento no plano emocional. Então aqui nós temos um afastamento de algo ou de alguém que temos um certo apego, que temos carinho, que temos sentimentos, podendo ser sentimentos amorosos ou não. Mas enfim, existe um apego ali por alguma pessoa, por alguma situação. Mas essa situação está nos ferindo. Então a gente tem a maturidade necessária para se afastar, para reconhecer
que precisa se afastar, ter consciência de que precisa se afastar de alguma pessoa, de alguma situação, de algo que está te fazendo mal, que está te fazendo sofrer, por mais doloroso que seja, você dar as costas a isso, você entende que é o melhor para você. Quantas situações da vida a gente não pode atribuir, né, a essa carta, a essa mensagem do 8 de copas? Quantos momentos da vida a gente não tem um relacionamento, a gente não tem uma amizade, a gente não tem alguma situação que, por mais que a gente tenha ali um sentimento, a gente percebe que chegou o momento de findar uma história até para estar iniciando outra, ou para que a gente consiga estar em paz com nós mesmos. Tá? Eu tô dando exemplo aqui de relacionamento e amizade porque é o que principalmente essa carta fala, mas pode ser situações profissionais também, tá? De repente algum trabalho que você goste, você entende que chegou o momento de você dar um passo além, por mais doloroso que seja, seria melhor para você dar as costas àquele trabalho para estar iniciando alguma coisa que vai te trazer mais recompensas. Então, vão adaptando ali a mensagem à pergunta sempre. Para concluirmos, podemos atribuir, né, a essa carta as seguintes palavras-chave. Ela fala sobre afastamento necessário, ela fala sobre dar as costas a algo. Perceba que o personagem principal dessa carta, ele está de costas para as taças que uma vez estiveram empilhadas. Então tem sim um sentimento, tem um carinho, tem uma atenção dele para as taças estarem desse jeito, mas ele resolve dar as costas a ela. Tá? É um momento onde você percebe que precisa tomar a decisão racionalmente, usando o cérebro e não o coração, não sendo emotivo nas tomadas de decisões. É uma carta que fala sobre abandono, perca, decepção ou desilusão. Nossa última carta de hoje. Gratidão a você que chegou até aqui. O 8 de paus representa maturidade e aprofundamento no plano espiritual, tá? No plano da evolução humana. Aqui nós temos uma carta que indica fluidez, uma carta que indica libertação da criatividade, é a força da inspiração com a ação, indica notícias rápidas, início, propósito. É uma carta que eu costumo chamar ela de mensageiro dos deuses, tá? Eu apelidei carinhosamente essa carta assim, porque quando essa carta sai numa leitura, ela indica algo que virá muito rápido, muito depressa. É fácil para você associar essa carta à comunicação, porque a posição que está ali, os 8 bastões, né, que é o símbolo do naipe de paus, nessa carta, a posição que eles estão, eles lembram muito antenas, eles lembram muito satélites, coisas que ficam pairando, coisas que trazem essa questão de parecer uma antena mesmo, uma conexão, algo que ligue energia, algo que ligue mundos, talvez. Então traz essa questão, essa conotação de comunicação, algo rápido, algo certeiro, algo cheio de energia e vitalidade. Então, se no contexto da leitura você tiver cartas que indica aparecimento de pessoas, indica nascimento, indica enfim, uma proposta de trabalho chegando e sai o 8 de paus, perdão, junto, indica que isso virá mais rápido do que você espera, isso virá mais rápido do que você imagina. Então, é uma carta positiva, é uma carta que tem ali uma vibração mais positiva, uma vibração de maior resolução e realizações para a sua vida, ok? Gratidão infinita a todos que acompanharam essa videoaula. Fiquem à vontade para se inscrever no canal e, por favor, pessoal, vamos deixar o curtir no vídeo. O número de visualização está muito superior ao número de curtidas e isso não é bom para o YouTube, tá? O YouTube precisa que as coisas estejam bem niveladas. Então me ajude a ajudar outras pessoas. É só isso que eu peço, ok?